Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no seu lar para abençoar você e a sua família. Uma oração forte, uma palavra poderosa através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler aqui, lá, a palavra de Deus. Pois quem come e bebe e descine o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Olha, nós vemos aí que aqui o Senhor está simbolizando a ceia, que é algo sagrado, que foi deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala que o corpo é o pão e o suco de uva é o sangue, ele está simbolizando aqui a sua caminhada, no qual também nós temos que estar na mesma caminhada, no mesmo corpo, no mesmo sangue. Quando ele está determinando que nós temos que discernir. Quando Paulo escreveu, ele disse assim, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e ninguém pode discernir por ele. Então, aqui nós temos que, através da nossa consciência, através do Espírito Santo de Deus, nós temos que participar da Santa Ceia com um coração puro, com um espírito reto, com uma sinceridade. É algo que Deus está presente naquele momento. Eu quero outro versículo. Por isso há entre vocês, muitos fracos e doentes, e vários que dormiram. Nós estamos vendo aqui que aquela pessoa que participa pela emoção, ou participa por ele mesmo, ele não tem o discernimento do corpo e nem do espírito. Então ele vai ficar anêmico, ele vai ficar deficiente, ele vai ficar ratíco, ele vai ficar uma pessoa que dorme. O que quer dizer isso? É uma pessoa que ela é morta, é uma pessoa que ele come e bebe para a sua própria condenação. Assim o Senhor, ele está alertando que há entre vós muitos fracos e há entre vós muitos doentes, porque não sabe o discernimento do corpo e nem do sangue. É o que o Senhor quer que nós o participamos, mas que ele esteja presente na nossa vida. E há uma coisa importante que ele está dizendo, que nós precisamos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e come do corpo e do sangue. Então, quando eu examino eu mesmo, e se eu cometi pecado por alguma coisa, eu devo perdoar. Eu devo pedir ao Senhor que me perdoa, que me purifica, que me lava e me santifica, para que eu possa, que eu reconcilie com meu irmão, com minha irmã, para que eu possa estar recebendo essa graça, que o Senhor, com a misericórdia dele, venha perdoar os meus pecados, venha perdoar as minhas falhas. E aí, eu fiz isso, eu reconciliei, eu voltei para Deus, eu voltei para o Espírito Santo de Deus. Aí, se eu participar do corpo
e do sangue do Senhor, eu vou ter a certeza que aí eu vou receber, eu não vou ficar doente, e nem deficiente, e nem dormir, porque eu vou ser curado, eu vou ser sarado. É uma das coisas que nós vemos que a pessoa, ele não consegue prosseguir, ele não consegue andar na direção do Espírito, ele não consegue permanecer naquilo que Deus colocou na vida dele. Mas aqui o Senhor, ele aparece dizendo: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do suco. Então, quando nós apresentamos o pão, ele passa a ser o corpo. Quando nós apresentamos também o suco, ele passa a ser o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no momento que você reconciliou com seu irmão, voltou para Deus, você vai receber essa vitória do Espírito Santo de Deus. Me dá o outro versículo que está lá em Marcos. O outro versículo. Ao 31. Mas se examinassem a nós mesmos, não receberiam o juízo. Então, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos consciência. Ele quer que nós, para que nós não possamos ser condenados e julgados, mas Ele quer que nós usamos pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua benignidade, para que nós não possamos ser julgados. Por quê? Porque nós temos que ter consciência que nós vamos participar da comunhão com o Senhor, nós vamos participar com a mesa com o próprio Jesus. Então, quando ele diz que há muitos fracos, muitos que dormem, porque não sabe discernir o corpo do Senhor Jesus. E aqui nós vemos que nós precisamos muito que o Senhor Jesus, Ele venha fazer uma obra gloriosa através do Espírito Santo na sua vida. Então você que participa e você que tem comunhão com o Senhor, não pode comer só para dizer que participou. Não, o Senhor, Ele está falando que há muitos que dormem, há muitos que estão doentes e fracos na fé, porque não têm o discernimento do corpo e nem do sangue do Senhor. E há muitos que dormem, há muitos que é deficiente. Assim, a igreja do Senhor, ela vai ser uma igreja doente, ela vai ser uma igreja que ela vai ter deficiência nos dons, ela vai ter deficiência na palavra, ela vai ter deficiência no cântico, na oração. Então, no momento que nós passamos a ter o discernimento do Espírito, nós entendemos que nós precisamos entrar no reino de Deus através da nossa consciência, que é o próprio Espírito Santo de Deus. O outro versículo, por favor. Jesus respondeu: os mais importantes, os Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, nós estamos vendo que o Senhor aqui, Ele diz que o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Aqui, quando Ele está dizendo, se eu vou participar do corpo e do sangue, e eu não coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu estou entrando em condenação. E
e eu vou cair naquela situação daquelas pessoas que são deficientes, fracos e doentes. Por quê? Eu não coloquei o objetivo da nossa ceia, o objetivo de nós alcançar a bênção de Deus é através do Espírito Santo de Deus, no qual nós precisamos entrar em comunhão com o Espírito Santo, entrar em comunhão com o Senhor Jesus, para que nós possamos usar da nossa fé, da nossa esperança, e pedir Ele misericórdia e compaixão para que nós possamos discernir o corpo e o Espírito do Senhor Jesus. O outro versículo, por favor. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esses são o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que o Senhor ordena para que nós possamos ter comunhão. Amar Ele com todo o nosso entendimento. Amar Ele com toda a nossa força. Aí o Senhor vai curar a nossa deficiência. Aí o Senhor vai sarar a nossa enfermidade espiritual. Aí nós vamos estar atentos ao reino de Deus, atento à obra de Deus. É assim que Deus faz quando nós entramos na comunhão do Espírito Santo, na comunhão de Deus, para que nós possamos. Então, se eu amo o Senhor e coloco Ele em primeiro lugar, para que eu possa participar do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus quer que nós tenhamos comunhão. Ainda tem mais um versículo ou acabou? Então, quando o Senhor disse que Ele está dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu irmão, se você ama a pessoa que está mais próxima de você, e se você ama seu irmão e ama a Deus em primeiro lugar, você pode participar do corpo e do sangue do Senhor, que você não vai ser uma pessoa doente, você não vai ser uma pessoa deficiente, você não vai ser uma pessoa que dorme, mas você vai ser uma pessoa que vai ser espiritual, você vai ser uma pessoa que você decide todas as coisas e ninguém pode decidir por você. É assim que Deus está levantando nós acerca da ceia. Quando Ele diz que há muitos que dormem, há muitos fracos e há muitos doentes. Então, quando eu participo da ceia com a boa consciência, eu reconciliei com meu irmão, aí eu posso participar. Mas se você participar do corpo e do sangue do Senhor com ódio, com raiva, você não deve participar, porque isso vai trazer uma consequência no mundo espiritual. Observa quando Ele diz que há muitos que dormem, há muitos fracos e há muitos doentes. Quando Ele está dizendo porque você não tem o discernimento do Espírito. Então, nós poderíamos ser julgados através dessa palavra. Mas, quando nós reconciliamos, perdoamos os nossos inimigos, oramos pelos que nos perseguem, pelos que desejam mal da nossa vida. Mas se nós colocar o Senhor Jesus
em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos receber essa bênção e essa vitória através do Espírito Santo de Deus. E é o que eu quero que você vai entender, que nessa manhã você precisa reconhecer, e você não vai ficar mais fraco e nem doente, e nem os que dormem, porque você vai ser uma pessoa espiritual, você vai acordar, você vai ser uma pessoa que vai andar através do Espírito Santo de Deus. Quando ele diz que aqueles que comem, comem pelas suas próprias condenação, então, não sabendo discernir nem o corpo e nem o sangue do Senhor. E quando você reconcilia com seu irmão, olha o primeiro mandamento, olha o segundo mandamento. Quando eu reconcilio com o Senhor, aí eu não entro em condenação. Quando eu reconcilio com meu irmão, eu não guardo mágoa, nem ódio, nem tristeza e nem rancor. Aí eu já participo do corpo e do sangue do Senhor, no qual eu sei que eu vou triunfar. Então, quando você faz isso, você vai ser uma pessoa espiritual, você vai ser uma pessoa que está sempre de pé para as coisas de Deus, você vai ser uma pessoa apta para o reino de Deus, porque é muito melhor nós ter comunhão com o irmão, comunhão com a irmã, e quando nós reconciliamos com o Senhor, reconciliamos com o nosso irmão, aquele que está próximo de nós, que é o segundo mandamento, nós vamos triunfar, nós vamos vencer toda barreira. Deus vai abrir a porta do entendimento, Deus vai abrir a porta da sabedoria e do conhecimento para que você possa triunfar através do Espírito Santo de Deus. Então, eu reconheci que eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que perdoar, e eu reconheci que eu tenho que colocar o Senhor em primeiro lugar. E quando eu participo da ceia, que eu tenho esses dois mandamentos, eu não vou ser uma pessoa mais doente, eu não vou ser uma pessoa que dorme, eu não vou ser mais uma pessoa deficiente, mas eu acordei para a vida, eu acordei para o mundo espiritual, eu acordei para que eu possa receber a grandeza de Deus. É muito sério o que nós estamos falando, porque nós vimos tantas pessoas doentes e fracas para enfrentar as barreiras, porque não tem o discernimento do Espírito. Não, eu vou participar porque eu estou bem comigo mesmo, eu tenho o Senhor em primeiro lugar, eu amo meu irmão em segundo lugar, porque é o segundo mandamento. Eu amo ao Senhor e o meu irmão como se fosse a mim mesmo. Aí eu vou entrar na direção do Espírito, aí eu vou receber essa vitória, eu vou ser uma pessoa próspera, eu vou ser uma pessoa abençoada, eu vou ser uma pessoa que nenhum mal, que nada pode me atingir, porque eu estou entrando no mundo espiritual, eu estou agora entendendo que eu não sou mais fraco, eu não sou mais doente, eu não sou mais anêmico, mas eu agora passo a ser uma pessoa espiritual, porque ninguém pode discernir por mim, mas aquele que é espiritual decide todas as coisas no mundo espiritual. É o que eu quero que você coloque primeiro o Senhor em seu caminho. Depois, ama o seu irmão como se fosse a ti mesmo.
orar pelos que o desejam mal, orar pelos que o perseguem, orar pelos que levantam contra você. Aí você vai ter o discernimento do Espírito. E eu, nesta manhã, eu vou orar para que Deus possa te dar essa vitória e te dar a bênção e te dar o milagre. Eu vou colocar de pé para mim orar em prol das pessoas que colocaram os nomes aqui no pedido de oração, os nomes aí no Instagram, no Face, no YouTube, aonde quer que esteja, essas pessoas, elas vão receber a cura e o milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos agora na Tua presença. Senhor, há muitos que se desviam, há muitos que afastam da Sua igreja, há muitos, ó Deus, ó Pai, que estão no vale da sombra da morte. Mas neste momento agora, eu te peço, Senhor, através do Teu nome, através do Teu Espírito agora, o Senhor entra com a Tua providência. O Senhor entra, meu Deus, ó Pai, com o Seu amor, com a Sua misericórdia. E neste momento, Senhor, ó Pai, o Senhor abre o Seu bom tesouro para libertar, para curar, para transformar essa pessoa. Porque nós falamos que nós, para participar do corpo e do sangue, nós temos que ter um coração limpo, um espírito reto e entrar na Tua presença para que nós possamos enxergar o reino de Deus. E eu sei que eu estou orando e determinando pelos que o perseguem, pelos, ó Deus, ó Pai, que deseja a minha ruína, mas o Senhor o abençoa e protege, porque aquelas pessoas não entendem e nem compreendem o reino de Deus. Por isso, Senhor, ó Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, o Senhor tenha benignidade daquelas pessoas, ó Pai, que estão fracas, doentes e que dormem e deficientes. E o Senhor possa curar através do Espírito Santo de Deus. Eu determino a bênção e a vitória através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa todos agora, Senhor, no nome de Jesus. Amém.